Ontem teve Santos em dose dupla e derrota em dose dupla. Bora conferir como foram esses jogos. Oiê, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os jogos do Santos de ontem, né, o feminino e o masculino. O Santos feminino, as Sereias da Vila, jogaram contra o Palmeiras fora de casa e foram derrotadas por 6-0, mais uma goleada na conta. Já o masculino foi até Manaus jogar contra o Amazonas e saiu também derrotado desse confronto, 1-0 Amazonas. Vamos começar falando do time feminino que jogou mais cedo, né? O jogo começou às 3 da tarde e a gente viu esse jogo primeiro, né? Foi mais um jogo muito desorganizado do Santos. Para não ser injusta, no primeiro tempo, durante boa parte do primeiro tempo, o Santos até tentou fazer um jogo equilibrado, mas estava muito distante do que o Palmeiras apresentava na partida. A Ketele teve até uma boa oportunidade de abrir o placar na etapa inicial, mas não conseguiu aproveitar essa chance. E quando o Palmeiras conseguiu, numa falha da Dani Silva ali, fazer o primeiro gol, a famosa frase do futebol aconteceu, né? Abriu a porteira. Foi 1, 2, 3, 4. 4-0 só no primeiro tempo, em 10 minutos de jogo. Assim, em 10 minutos, elas fizeram 4-0 em cima do Santos. Um Santos que não conseguia mostrar nenhum poder de reação. Aí eu te pergunto, né? Se a Ketele tivesse feito o primeiro gol do Santos ontem, será que a gente teria força para segurar esse resultado? Para não tomar um empate e uma possível virada? Eu realmente acho que a gente não teria essa força, porque pelo futebol que o Santos vem apresentando nesses últimos jogos, o que a gente tem visto é um time desorganizado, muito espaçado, totalmente perdido em campo e que vê o adversário jogar, né? Qualquer adversário com o mínimo de organização consegue fazer o Santos ficar totalmente perdido em campo. A gente vê que as jogadoras em campo não estão ajudando, a gente não pode culpar só a comissão técnica, mas a comissão técnica também é responsável por colocar essas jogadoras em campo, e a gente vê que muitas jogadoras não estão funcionando. Por exemplo, eu citei a Dani Silva, que falhou no primeiro gol, ela falha em vários gols e ela segue em campo, ela não sai do jogo, e isso realmente vai estressando o torcedor, porque a gente vai vendo o nosso time tomando goleada contra equipes assim, como o Flamengo, como o próprio Palmeiras, que são adversários diretos nossos ali, que são grandes rivais, que a gente sabe que todas essas goleadas que a gente está colecionando nesse campeonato são muito vexatórias para a gente, torcedor, e para o nosso clube, né? Então, a gente precisa olhar com atenção para o futebol feminino e tentar resolver o problema que está tendo ali. Porque no primeiro tempo, se a gente estava tentando apresentar um pouco de futebol, quando a gente toma o primeiro gol, a gente se perde totalmente, toma um atrás do outro. Na volta do segundo tempo, a gente já volta ali com 5-0 no placar, porque logo no início ali já saiu o quinto gol, e depois o sexto gol ali do Palmeiras para fechar e liquidar a partida. A Ketele até teve uma cobrança de pênalti no segundo tempo, logo depois do 5-0 ali. A gente tem um pênalti a nosso favor e a Ketele cobra na trave. Então, assim, nem cobrando o pênalti a gente está conseguindo balancear as redes. A situação do feminino está extremamente complicada. 10ª rodada, a gente não jogou na última rodada, né? Porque na última rodada a gente pegaria o Grêmio e por conta de tudo que tá acontecendo no Rio Grande do Sul, esse jogo foi adiado. Então a gente tá com um jogo a menos, só que com o futebol que a gente tá jogando hoje, esse jogo a menos que a gente tem, não serve assim de esperança para absolutamente nada. A gente tá estacionado nos 7 pontos, não sai disso, ali flertando com a zona de rebaixamento e segue dessa forma. O Santos precisa melhorar para no mínimo, conseguir sair dessa situação desconfortável ali e permanecer na primeira divisão, né, do Campeonato Brasileiro, porque realmente com o time que tem hoje, com o futebol que tá apresentando hoje, eu não tô nem pensando nas outras competições no momento, porque é o momento mesmo, a atual realidade do Santos é a permanência, é brigar para não cair para a segunda divisão, para a Série A2 ali do Campeonato Brasileiro Feminino, porque a situação realmente tá muito lamentável, tá muito difícil, e a gente tá assim totalmente sem esperança nenhuma vendo o jogo. A gente tá vendo o jogo e a gente, não espera nada. Porque a gente sabe que quem vir do banco não vai mudar nada, o time que tá em campo não vai mudar nada. É sempre muito do mesmo e, infelizmente, é muito do mesmo de uma forma negativa, né? A gente viu isso nessas últimas partidas. Enfim, mais uma derrota, mais uma goleada na conta, mais um vexame pra nossa história aí no futebol feminino. Vamos falar do time masculino agora, porque no confronto masculino o Santos foi derrotado por 1-0, né? Um gol ali no primeiro tempo, ainda aos 20 minutos, um golaço de fora da área.
A bola chega a bater na trave e entra. Meu Deus do céu, como é que a gente toma um gol desse? Realmente não dá para acreditar. O Santos, até a tomada do gol ali, né? Até antes, na verdade, de tomar o gol, até estava tentando chegar ali, tentando encontrar espaços. Mas o Amazonas estava muito, muito fechado e foi assim durante o jogo todo. E o Amazonas, ele conseguia sair no contra-ataque, né? O Amazonas saía no contra-ataque, inclusive conseguiu finalizações antes de abrir esse placar. Conseguia finalizações que o João Paulo fez boas defesas ali, porque assustava o Santos saindo nesse contra-ataque, já que o Santos ia para cima ali com tudo. A gente, por mais que a gente tenha encontrado essa certa dificuldade na parte ofensiva para tentar empatar o jogo ali depois do 1-0, já que o Amazonas se fechou e aí sim só passou a sair em contra-ataque mesmo, não arriscava absolutamente nada, porque 1-0 já estava muito bom para eles. A gente viu ali muitos dos nossos jogadores que fazem uma grande diferença, como o Guilherme, como o Otero, muito abaixo, né? Muito abaixo mesmo. Até mesmo com as substituições do segundo tempo, o time não mudou, a gente continuou tocando de roda ali, não saindo do lugar, a gente estava tocando a bola, a gente tinha posse de bola, mas a gente não conseguia infiltrar, não conseguia furar a defesa do Amazonas, porque eles estavam muito bem postados ali atrás. E a gente sabe como é difícil jogar com um time que joga dessa forma, né? O Amazonas jogou dessa forma também contra o Flamengo e foi um jogo muito difícil para o Flamengo, apesar dele ter vencido por 1-0, mas o Flamengo jogou em casa, basicamente, a gente jogou fora. Então a gente tem que levar isso em consideração também. Mas a verdade é que, no final das contas, jogar com um time que joga totalmente recuado e tem a sorte de fazer um gol como eles fizeram aos 20 minutos do primeiro tempo, é muito difícil. A gente mudou ali, né, para o segundo tempo, né, com a entrada, por exemplo, do Rincon. O Rodrigo Ferreira entrou também, o Rodrigo Ferreira entrou muito bem, diga-se de passagem. E o João Schmidt saiu, o Sherman saiu e o Bigode também entrou ali no finalzinho. Só que assim, o melhor que realmente entrou em campo e conseguiu fazer uma diferença, além do Rodrigo Ferreira, foi o Wesley, que conseguiu ali algumas boas chances, conseguiu algumas jogadas na linha de fundo. De resto, o time foi muito abaixo mesmo. A postura do Santos ontem é algo que não pode acontecer nessa competição, porque a gente sabe que, já disse isso outras vezes para vocês, a gente não pode errar muito, né? Porque ser mediano esse ano não interessa pra gente. Nós precisamos ser os melhores, porque o nosso objetivo é ficar entre os 4, de preferência subir para a primeira divisão como campeão da Série B, né? Enfim, é o que se espera do Santos, já que a gente é o grande favorito. Mas, de qualquer forma, ficar entre os 4 e conseguir esse acesso para a Série A é extremamente importante. Então, a gente não pode ficar falhando dessa forma e perdendo pontos contra, por exemplo, o Amazonas, né? Assim, por mais que o jogo tenha sido fora de casa, foi a viagem mais longa que o Santos vai fazer nesse campeonato, né? Basicamente, já fez. Foi a viagem mais longa, mas a gente não pode se dar o luxo de perder pontos desse jeito, e a gente perdeu 3 pontos, né? A gente deixou de ganhar, na verdade, 3 pontos, e é algo que não pode acontecer. Enfim, resumindo, então, o jogo foi basicamente isso, o Santos tentando, faltando muita criatividade no meio campo e faltando também a qualidade dos nossos pontos, que estavam bem desligados na partida ontem. A gente não teve a presença do Gil na zaga, por exemplo, ele ficou, né, ele foi poupado, nem viajou com o elenco. A gente também não tinha o Pedrinho no banco, a gente não tinha o Furt no banco, então o nosso time ali com alguns desfalques, alguns jogadores que sempre entram no segundo tempo para fazer uma diferença, como por exemplo o Pedrinho, não estava presente no jogo também porque estava tentando se recuperar para ficar de fato 100% para o resto da competição. De qualquer forma, o Santos, de uma maneira geral, não jogou o seu melhor futebol, encontrou uma defesa muito bem postada e não conseguiu ter criatividade para furar essa defesa e conseguir pelo menos arrancar um empate ali no finalzinho. Enfim, 1-0 Amazonas, o jogo foi isso. A gente viu o masculino perder, a gente viu o feminino perder. A situação do masculino ainda é bem tranquila, né? Apesar dos pesares, a gente perdeu, eu sei, mas ainda é tranquila. Já a situação do feminino, como eu disse, é extremamente preocupante. E agora eu quero saber de vocês. Comenta aqui o que vocês acharam desses 2 jogos, tanto do feminino quanto do masculino. Comenta aí o que vocês acharam. Eu vou ficando por aqui. Se vocês são novos por aqui ou se vocês já me acompanham há algum tempo, mas ainda não são inscritos, aproveita esse momento para se inscrever. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!